Olá, bem-vindo ao tutorial. Obrigado pela tua atenção e companhia junto ao mesmo. Provavelmente você deve ser um entusiasta aí do Blender 3D, assim como eu. E eu estou trazendo para vocês aqui um tutorial que vai falar sobre uma melhoria que vem aqui no efeito físico denominado Clot. Eu tive a oportunidade de fazer há poucos dias aqui um tutorial onde eu mostrei a vocês como é que a gente poderia fazer na versão 281 aquela inflagem de uma almofada. Essa simulação agora vai ser melhorada através de um recurso que vai ser implementado a partir da versão 282. Então eu estou utilizando aqui uma versão experimental de uma versão que está prevista a ser lançada, que é a versão 282. Se vocês quiserem baixá-la, vocês podem ir lá no site do fornecedor, que é o www.blender.org, e vocês podem clicar no ícone, onde vai ser levado aqui a baixar a versão atual, que é a versão oficial. Então, clicando em Download Blender 281, vocês são levados para a versão aqui 281, mas se vocês correrem a página até a parte embaixo, vocês vão ver que eu tenho a opção chamada Go Experimental. Então, para baixar a versão de teste, vocês encostam o cursor no foguetinho, pressionam o botão esquerdo e são levados à página onde tem a versão experimental. Eu estou utilizando o sistema Windows, então eu vou baixar a versão para o Windows, mas tem a versão aqui para o Mac e tem a versão para o Linux, tá? Para quem tem o Windows, esse arquivo ele vai vir compactado, pessoal. Vocês vão descompactá-lo em um diretório qualquer aí no seu equipamento. E quando ele for descompactado, vocês vão entrar na pasta que foi descompactada. Aqui vocês vão ver os arquivos da pasta. E bastam vocês clicarem em blender.exe. Não há necessidade de instalar o programa. Então, quando vocês executarem, vocês vão ser levados para essa tela inicial. Como é uma tela de configuração, eu não vou mexer por enquanto. Vou clicar fora e vou executar aqui o que eu preciso. Então, naquele tutorial aí da versão 281 e de versões anteriores que eu pude fazer também, eu tinha como subdividir a malha totalmente, criar alguns recursos para fazer o objeto inflar. Com essa melhoria aqui, no Clot da versão 282, vai ser interessante aqui a gente entender que a gente pode pegar um objeto cúbico, dar um SZ, vamos achatá-lo um pouquinho, e entrar com esse cubo no modo Edit Mode. Nós podemos agora subdividir essa malha, clicando no botão direito. Então, clicando em Subdivide, ele vai dar um corte na horizontal, outro na vertical e na lateral, fazendo esse efeito de subdivisão que vocês estão vendo. Enquanto eu não mexer na malha, eu posso alterar essas configurações de corte. Então, eu clico aqui nas configurações do Subdivide, e aqui eu tenho o Number of Cuts. De 1, eu vou utilizar 10 aqui e vou dar o Enter. Veja que eu subdividi mais a malha do objeto. Voltando ao Object Mode, para criar o efeito de inflagem, agora é bem prático. Eu clico na simulação física, vou selecionar a opção Clot, que é tecido, e aqui eu tenho as configurações. Veja que quando eu alterar aqui, vou só erguer essa timeline, der o play, vocês vão ver a agulha correndo e o objeto vai cair para fazer a simulação de tecido, tá? Mas agora eu posso utilizar o recurso de configuração que vem no Clot. Eu vou correr até uma opção chamada Pressure, que é o pressurizador. Ele vai fazer uma pressão de dentro para fora para fazer esse objeto inflar. Então eu seleciono essa opção Pressure, e aqui em Pressure eu vou dar um valor, vou deixá-la aqui em 3, e vou marcar essa opção Custom Volume. E aqui em Target Volume, que é o volume alvo aí, que é o cubo, eu vou deixar o valor em 9, e em Factor eu vou utilizar 3. Vocês podem utilizar outros valores para poder experimentar os efeitos possíveis. Então vou deixar aqui em 393. Quando eu der o play, veja que o objeto incha e começa a cair. Se eu quiser que ele permaneça estático na área, eu vou correr as configurações até a opção chamada Feed Weight. Vou correr, eu tenho as forças aqui interagindo no efeito. A primeira é o Gravity. Eu vou mudar a gravidade aqui de 1 para 0, então o objeto não vai cair. Dando play, ó, o objeto fica fixo na área. Então veja que esse processo de inflagem é bem mais rápido e bem mais prático com esse efeito que foi acrescido ao Clot. Legal, né? Vamos então agora experimentar com texto. Achei interessante isso. Então eu vou selecionar o cubo, tecla X, vou dar um Shift A e vou adicionar um objeto texto. Vou entrar no modo Edit Mode. Aqui eu vou usar a borrachinha do teclado para apagar o texto e vou com a tecla maiúscula clicar a tecla A. Vou voltar para Object Mode, vou entrar com RX90 para dar essa rotação dele em relação à superfície imaginária.
Vou dar um S de escala para aumentar, porém aqui, pessoal, eu vou configurar esse texto para que ele fique com um aspecto tridimensional. Então vou clicar no ícone que representa os textos, que é a letrinha A, e vou aqui abrir essa opção geometria. Em Extrude eu vou deixar um valor em torno de 0,15 e vou dar o Enter. Veja que o objeto toma uma aparência tridimensional. Para melhorar aqui as chanfruras do caractere, eu vou vir em Bevel e vou utilizar como valor 0,02. Eu vou dar o Enter. Veja que o objeto agora ficou bem mais bonitinho. Mas eu quero centralizá-lo aqui na área. Vou correr as configurações até a opção parágrafo. Em alinhamento, na opção chamada horizontal, eu vou mudar de left para center. Ele está centralizado. Olha que esse objeto ainda é um texto. Eu posso alterar para qualquer letra que eu quiser. Mas o que eu vou fazer é transformá-lo em uma mesh. Então eu posso usar o botão direito com ele selecionado e usar essa opção Convert to Mesh. Ele deixa de ser texto e passa a ter o ícone que representa o objeto de malha. Se eu entrar com ele no modo Edit, ele traz arestas, faces e vértices. Mas eu quero organizar usando um simulador de modificação que é o Remesh. Então eu volto para Object Mode, clico no ícone de simuladores, modificadores, na verdade. Temos aqui a opção Add Modifier. Eu vou aplicar nesse caractere o recurso Remesh. Já foi aplicado. Veja que eu tenho a letrinha aqui, ó. Tá legal. Vou utilizar aqui um valor em torno de 5. Não vou mexer mais nada, só vou fazer o Apply. Se eu entrar no modo Edit Mode, observe que agora as arestas faces estão mais organizadas. Então, voltando ao Object, vamos então aplicar o efeito aí do Pressuring nele. Então, clicamos em Simulação Física, Clot, que é o efeito de tecido, e vamos vir aqui na opção Pressuring, selecionar, vamos colocar aqui Trace, selecionar Custom Volume, vamos usar 9 e vamos em Factor usar Trace. 393, vamos vir aqui em Gravity, tirar de 1 para 0 para que ele fique aí estático na área. Dando play, ó, tá aqui o nosso objeto inflado com o efeito que nós criamos. E aqui a gente pode utilizar o Subdivision para poder dar uma subdivisão melhor nele. E aqui eu posso dar o Shade Smooth para alisar mais ainda. Temos aqui, ó, uma letra como se fosse uma letra inflada. Se quisermos colocar material, a gente pode entrar aqui no modo renderizado. Podemos usar luzes. Vamos trazer nossa luz aqui mais para frente para ver melhor. Vamos aproximar. E aqui a gente pode aplicar o material nesse objeto. Então, com ele selecionado aqui, a gente clica em Material, New. Aqui eu posso aplicar nele um efeito metálico, colocar uma cor nele aqui vermelha. Eu posso utilizar ele de uma forma fosca ou, vindo aqui em Roughness, eu posso utilizar ele de uma forma brilhante. Apenas para dar um efeito melhor aqui no nosso processo, eu uso uma imagem HDRI como plano de fundo para criar o efeito de iluminação junto ao material que eu apliquei no texto. Então, clicando em Word, aqui em Color, em vez de usar o cinza, eu posso usar essa opção chamada Environment Texture. Eu agora posso carregar uma imagem HDRI. Aqui eu tenho algumas imagens que eu baixei. Para poder vê-las, eu clico aqui em cima, Thumbnails, Open Image, clicando aqui embaixo. Veja que o efeito está aqui no objeto. Para eu tirar essa imagem de fundo, eu venho em Strength, dou o Ray Depth. E aqui eu tenho, ó, se aproximar, o nosso balão com a letra A aqui aplicada de forma simples e prática. Até o próximo tutorial e um forte abraço para todos vocês.